celebração global do coaching profissional do mundo. E este ano, essa celebração é ainda mais especial, pois estamos celebrando os 30 anos da ICF aqui no mundo e no Brasil. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores Ouro, a Extreme.io, e Nexi, e Prata, com a LHH. Mais de 1 hora já. Eu sou Daniela Pittinato, associada e voluntária da ICF Brasil, e junto comigo no apoio está Fernanda Rezende. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching presente em mais de 140 países e com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. Durante essa semana, de 12 a 18 de maio, estamos celebrando a International Coaching Week com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, temos uma programação especial e gratuita preparada com muito carinho. Antes de iniciarmos, passaremos alguns avisos. O link com a programação completa será compartilhado no chat, então vocês podem se inscrever para as próximas palestras, quem ainda não se inscreveu. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, @ICF Brasil. Os links também estarão no chat. Informamos que este evento está sendo gravado e lembramos que, para respeitar os acordos com os nossos palestrantes e participantes, não está permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão. Vocês poderão solicitar seus certificados de participação fornecidos pela ICF Global, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat ao final de cada palestra. Nesse mesmo formulário, vocês serão convidados a avaliar o evento, deixar seu depoimento e, se quiser, gravar um vídeo contando sobre sua experiência durante essa semana. E para vocês que são associados à ICF Brasil, estão acompanhando nossa programação, temos um convite especial. Durante essa semana, estamos lançando o programa de coaching Pro Bono International Coaching Week 2025, através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. Estamos convidando vocês, associados à ICF, para serem coaches voluntários neste programa. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. Mas essa transformação não para por aí. Ela começa com você, coach associado ICF. Imagine ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando esses líderes em formação, ajudando-os a superar desafios, a potencializar seu propósito de transformar realidades. Nós te convidamos para liderar essa mudança. O link também para esse programa vai estar no chat, com o programa de coach pro bono, e terá mais informações ali através do link no chat. Bem, recados dados, agora vamos iniciar o painel. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e registrar a nossa alegria por aceitarem o convite e estarem conosco nessa semana tão especial e compartilharem toda a experiência e conhecimento de vocês nesse tema tão necessário para nós. Ecossistema em foco, como cada player influencia o futuro do coach no Brasil. Esse painel vai ser liderado pelo Jorge Dornelles de Oliveira, coach MCC e fundador da Escola de Coaches, que fará a apresentação de todos aí logo no início. Antes, mais um recadinho, a quem está nos assistindo, podem ir registrando as perguntas no chat, ao final do painel, todas as perguntas serão respondidas. Não esqueçam de deixar o seu áudio no mudo. Jorge, passo a palavra para você agora. Obrigado, Daniela. Boa tarde para todo mundo. Eu quero agradecer inicialmente a Ana Mussi, presidente da ICF Brasil, pela oportunidade de promovermos esse painel, aos nossos convidados, que eu irei apresentando depois, e a todos vocês pela disponibilidade para participarem dessa nossa reflexão sobre o ecossistema de coaching. A ideia é formarmos uma grande imagem sobre o universo do coaching e como estamos interligados, de tal forma que nossas ações impactam o ecossistema como um todo. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma citação do Martin Luther King, que eu acho que define muito bem do que nós estamos falando. Todas as pessoas estão presas numa mesma teia inescapável de mutualidades, entrelaçadas num único tecido do destino. O que quer que afete um diretamente, afeta todos indiretamente. Eu nunca posso ser o que deveria ser até que você seja o que deve ser.
E você nunca poderá ser o que deve ser até que eu seja o que eu devo ser. Essa citação do Martin Luther King traduz muito bem essa ideia de que nós, coaches, não estamos sozinhos. Embora às vezes pareça que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A gente faz parte de uma comunidade, um ecossistema que envolve múltiplos agentes, movimenta milhões de dólares e vem transformando a sociedade ao longo do tempo. Então, a ideia dessa discussão é a gente trazer um pouco de consciência de que nós pertencemos a esse grande ecossistema e que nós temos, evidentemente, compromissos e responsabilidades com ele. Então, por isso, apesar de todas as contradições e tentativas de desqualificação que vimos sofrendo por alguns setores da mídia e redes sociais, devemos nos orgulhar de realizar esse trabalho, nos apoiarmos mutuamente e ser responsáveis pelo fortalecimento do nosso ecossistema. Bem-vindos ao nosso painel. Eu vou falar, então, a partir da perspectiva de quem atua na formação de coaches profissionais. Depois eu vou apresentando os outros convidados que vão trazer diferentes perspectivas desse nosso ecossistema. Eu estou envolvido com a formação de coach no Brasil desde o ano 2000, mais ou menos. Portanto, há uns 25 anos. Nesse período, nós tivemos um avanço significativo com o surgimento de programas estruturados, principalmente com a atuação da ICF, trazendo credibilidade através das certificações. Após um período de relativa consolidação, a demanda por formação começou a mudar e tem mudado muito. E eu acho que é influenciada por muitos fatores. Eu vou citar alguns fatores aqui para a gente ir refletindo sobre isso. Primeiro, o tal dito fenômeno da banalização do coach, que há alguns anos começou a avançar, começou a se estabelecer e que cria muita confusão, né? Muitos ditos coaches publicando sobre o tema. Então, hoje a gente tem uma enxurrada de publicações sobre coach, alguns muito bons, tem muita gente boa fazendo publicações, mas outros, tipo mensagem de autoajuda, opiniões pessoais, enfim, comportamentos, que na verdade não tem diretamente a ver com coach. Muitos coaches de palestras e de palco, onde se confunde um pouco o que a gente entende com coach como uma palestra de motivação ou uma consultoria, né? Uma outra coisa que eu acho que afeta bastante é a cultura da medicalização, que de uma forma geral está afetando toda a sociedade. Essa coisa de que você precisa ter tudo muito rápido e muito eficaz. Então, um coach rápido e eficaz. Torna-se um coach em um final de semana. Se for mais de um final de semana, eu já não tenho tempo para me dedicar para isso, né? Tipo assim, o cliente chega para uma sessão com você ou para um processo com você, ele quer que resolva os padrões que ele desenvolveu em 3, 4, 5 anos ou mais na vida inteira, ele quer que você resolva em 3 a 5 encontros. Senão você não tem uma produtividade, você não é um bom coach, né? Principalmente após a pandemia, eu acho que houve uma grande demanda, uma mudança na demanda, que as pessoas têm uma certa necessidade de que você resolva os seus problemas. Parece que nós entramos num momento de grande insegurança, enfim, a gente quer alguém que resolva os nossos problemas. Eu acho que isso mudou um pouco a atuação ou a formação do coaching, né, para trabalhar. Tem uma espécie de infantilização geral, né, como se as pessoas... E para você fazer coaching, a pessoa precisa ter um certo nível de consciência, né, para que você possa, através das perguntas, estimular esse nível de consciência. Eu acho que teve uma espécie de um recuo, novamente, na barreira de entrada em coaching. Quer dizer, essa barreira, ao longo do tempo, ela foi aumentando, principalmente com a atualização dos programas da ICF, parece que ultimamente deu uma certa diminuída, parece que desceu novamente essa barreira, né? Muitas das pessoas que procuram formação conosco hoje, elas chegam com uma grande bagagem de conhecimento intelectual sobre o tema, elas sabem tudo sobre coaching, né? Já tem palestra de tudo que é tipo, todas as abordagens, etc. Tal, mas elas têm uma grande dificuldade de criar uma ligação entre esses conteúdos e desenvolver uma prática. Então, faltam assentar todos esses conhecimentos, que são ainda conhecimentos muito mentais, né? Acho também que falta uma certa clareza do que é ser coach. Na verdade, que ser coach é você abraçar uma nova carreira e, portanto, isso exige estudo, dedicação, você vai construir uma nova carreira, né? Existe prática, e exige prática, e exige prática, e exige prática, e exige, sim, um desenvolvimento contínuo. Então, vocês não se tornam um bom coach em um ano, vocês se tornam um bom coach em 3, 4, 5 anos. A partir daí, você começa de verdade a ser um bom profissional, né? Eu acho que por isso também, uma outra coisa também que está impactando nessa área de formação é que muitas pessoas hoje preferem se posicionar como mentores
por aparentemente, mentoria tem uma barreira de entrada menor do que coach, por outro lado. Parece meio contraditório, né? Coach desceu um pouco a barreira, mas coach ainda continua tendo uma barreira importante de entrada, principalmente quando a gente fala de coach executivo, né? Outros pontos que surgem também, hoje, são questões para a gente pensar, é sobre as plataformas, né? Muitas das plataformas, às vezes, passam para as pessoas que querem ser coach uma falsa segurança de que ali dentro elas vão aplicando uma metodologia, enfim, vão conduzindo processos através das plataformas. E uma questão importante que é a inteligência artificial, né? Como é que ela vai refletir no nosso processo de coach, como é que ela vai refletir no ensino do processo de coach. Enfim, e tem muitos outros pontos, né, para serem pensados, né? Tudo isso tem, evidentemente, desafiado as escolas a se posicionarem cada vez mais como centro de ensino e menos como entregadores de programas e cursos. Eu acho que para mim é o grande desafio que a gente tem. Cada vez mais nós temos que nos posicionar como um centro de desenvolvimento, um centro de estudo, e menos como alguém que entrega 2, 3, 4, 5 programas. Acho que talvez seja o nosso grande desafio. Como sobreviver com isso também, né? Considerando que a gente tem cada vez mais uma internacionalização desses aprendizados, né? Cada vez a gente tem mais influência de fora. Enfim, como é que a gente se mantém aqui no Brasil cuidando de tudo isso, né? Bom, isso tudo que eu falei, ele é válido quando a gente pensa no coaching em geral, de uma certa forma, isso que a gente ouve como coaching por aí. Mas, por outro lado, aparentemente, no mundo do coaching executivo, que é esse mundo mais estabilizado, né, onde a gente já vem atuando há mais de 20 anos, a gente tem um mercado um pouco mais estabelecido, com padrões de contratação de trabalhos definidos, e isso eleva um pouco a barreira de entrada, quer dizer, não é qualquer um que vira coach executivo. Mas isso, quem vai falar um pouco mais para a gente depois é o José Augusto e a Carolina, que estão mais lá nessa ponta de contratação de coaches, etc. Eu queria, para fechar aqui, deixar uma reflexão para vocês, que na maioria são coaches ou são interessados em coach. É, como que você vem cuidando da sua formação? Quer dizer, como é que você vem se preparando? E o que que você tem feito para fortalecer a profissão? Quer dizer, quanto orgulho você tem de ser coach, quanto de verdade você está encarando esse ecossistema e participando dele. Muito bem. Então, agora eu convido o Marcos Vinícius, né, Marcos Batista, que vai ser o nosso próximo painelista. O Marcos, ele é coach executivo e de times, PCC, ACTC, integrante do Eco-Social e diretor para assuntos governamentais da ICF Brasil. Ele vai trazer para a gente a visão da ICF e da regulamentação na prática do coaching. Marcos, é com você. Boa sorte. Obrigado, Jorge. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Fica aqui meu agradecimento à ICF por essa oportunidade e também ao Jorge aqui pela estruturação desse encontro, que eu acho que a definição trazida de formar uma imagem melhor explica o que a gente está fazendo hoje, até porque os temas todos são muito amplos e o debate vai ser muito longo, com certeza. Tem sido, aliás, muito longo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a regulamentação, pegando um gancho a partir do que o Jorge já deixou aí, a questão da banalização. A banalização da profissão de coach é um fenômeno que a gente vive no Brasil com clareza. O ano passado foi exemplar nisso, em especial nas eleições para prefeituras e em cidades, por exemplo, como São Paulo, né? Isso trouxe à baila e à mídia, né, muito dessa questão sobre o coach realmente sério, profissional ou não. E como a gente deve lidar com isso. Mas esse não é um fenômeno brasileiro, esse é um fenômeno mundial e não é só não afeta só a nossa profissão. Na semana passada, o Globo soltou uma matéria sobre a questão da banalização sendo discutido no âmbito dos psicólogos, né, versus os psicoterapeutas e por aí vai. Então, assim, este é um tema contemporâneo e que a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Desde 2019, o Brasil vive uma situação peculiar, que não existe, neste sentido que eu vou comentar, nenhum outro país que esteja experimentando esta questão. Porém, é verdade que hoje, no mundo do coaching, nos últimos anos, em especial 2 anos, nos fóruns que se discute coaching, o tema da regulamentação na Europa, nos Estados Unidos, ganhou uma projeção muito grande.
Mas no Brasil, a gente tem uma situação que talvez até seja desconhecida por vários dos colegas desses outros países, é porque a discussão nossa chegou à instância legislativa. A gente tem hoje projetos, tanto na Câmara de Deputados, 4 projetos, e um projeto no Senado que buscam regulamentar a profissão. Então, nós somos o único país onde essa discussão ganhou esta magnitude. E, nesse sentido, a ICF não pôde se furtar. Ela inclusive, para honrar o seu próprio papel no que estar à frente da evolução da profissão de coach e do business de coaching, né? A gente teve que se mover em relação a isso, né? O que que acontece quando a gente pensa em regulamentar? A princípio parece uma ideia fantástica. Está tudo banalizado, eu ponho um conjunto de regras. O problema começa aí, porque quem constrói estas regras ou estrutura os projetos de lei, na verdade, pouco conhecem, esses que fazem isso, pouco conhecem a nossa profissão. E toda vez que você estrutura isso num projeto de lei, você engessa a própria evolução. Você define parâmetros que vão ficar lá por muito tempo. E aí entra um aspecto mais delicado que diz respeito a quem efetivamente interessa essas legislações. E quais são então, assim, quais são os influenciadores na construção desses textos legislativos? Em resumo, dos textos que temos hoje, eles mais criam problemas, em especial reservas de mercado, do que efetivamente regularão a profissão e evitando a banalização e, com isso, propiciando um desenvolvimento saudável da nossa profissão. Então, a ICF vem exercendo a sua influência e a sua liderança global para oferecer respostas mais consistentes ao problema que a gente está vivendo hoje, né? Então, de uma maneira muito clara, a ICF tem defendido, tanto no Brasil quanto em todos os fóruns em que participa, que a sua visão para esta questão da banalização da profissão não se responde pela regulamentação, mas sim pela autorregulamentação. A autorregulamentação que garantirá o exercício da qualidade técnica, da ética, a partir de uma liberdade responsável para aquele profissional. Tá? Então, como é que a gente tem atuado, né? São várias frentes. A primeira frente, a gente tem uma ação estruturada nas casas legislativas em Brasília, tanto na Câmara quanto no Senado. E o que que a gente está fazendo lá? Desde 2019, a gente vem apresentando o que é o coaching. O coach profissional, o coach sério, o coach ético, qual o papel que a ICF tem nesse ecossistema, como é que ela atua, né? E buscando sensibilizar e, antes disso, informar os parlamentares sobre do que se está falando. E não é uma jornada muito fácil, até porque, muitas vezes, há um oportunismo ali, um movimento da sociedade gritando contra a banalização e os legisladores querem logo achar uma solução. E daí entram estas outras questões que eu apontei antes. Então, a gente tem atuado constantemente, né, e monitorando, inclusive, movimentos que ocorrem aí sem a sociedade ter a oportunidade de discutir, né? Por já 2 vezes a gente quase teve projetos aprovados que eu acho que nenhum de nós aqui nessa sala gostaria de ver sobre aquela circunstância, né? Então, esse é um papel importante da ICF e que ele deverá continuar enquanto esses projetos estiverem lá para serem votados, menos discutidos e mais votados. Uma outra coisa que nem tudo é problema, né? Esse problema, ao nascer, ele gerou uma oportunidade, que é a consciência sobre a
o credenciamento. Então, o credenciamento de nós, como profissionais, em especial o que a ICF oferece, ele é uma grande alternativa à banalização, né? Ele nos dá a condição de mostrar aos nossos clientes o quão capacitados somos, o quão continuadamente nos desenvolvemos e o quão ético também somos e atuamos a partir disso. Então, esse eu diria que foi uma coisa positiva que veio dessa discussão toda e dessa questão aí de se buscar uma legislação em Brasília. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é buscar informação, informar com qualidade todos os envolvidos no nosso ecossistema. Nossos clientes, as pessoas de forma geral, porque um problema de banalização, uma situação inadequada que ocorra, até em quem pratica life coaching, vai respingar em toda a cadeia. Então, a gente cuidar da boa informação, e a ICF tem feito isso junto à mídia, né, os canais de mídia, buscando informar as editorias dos veículos, mídias sociais, sobre o que, enfim, é o coaching, do que se trata e as questões éticas que nos guiam e todo o nosso processo de comprometimento com qualidade e desenvolvimento. Então, isso é uma coisa importante que a gente faz. E, no final, eu acho que a coisa mais, agora, clara para todos nós é que cada um de nós deve ser porta-voz desta história, porta-voz da qualidade do coaching, porta-voz, da boa formação, explicar aos clientes e explicar, enfim, aos seus universos, né, do que se trata o coaching profissional, do que se trata o que fazemos, dar o valor devido. A somatória destas ações e esforços vão propiciar, com certeza, mudanças, né? Mesmo em Brasília, a gente tem conseguido, nesses anos todos, onde nada se regulou, eu queria que vocês percebessem que, ao não ter nada, não ter ocorrido regulamentação no Brasil, na verdade, a gente pode dizer que a gente tem tido sucesso, porque os projetos que estão lá nunca foram sequer, inclusive, discutidos pela comunidade de coaches que somos e que formamos. Então, hoje, a gente está fortemente buscando, como ICF, cuidar para que nada de inadequado se implante e que, se o caminho que o país vem adotar seja da regulamentação, nós vamos brigar para que existam discussões sérias e profundas para que os textos sejam realmente os melhores possíveis e não esses que existem lá. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar, e aí com a ajuda de todos nós, divulgando de uma maneira, eu acho que estruturada, clara, né, a qualidade do que fazemos, o preparo que temos, as credenciais como um valor importante que nos qualifica e nos diferencia, né? E dessa forma, nós seremos os próprios avalistas, teremos uma fala de autoridade perante os nossos clientes e a população de forma geral, sobre o que, enfim, é o coaching ético, sério e profissional. Então, essa seria a minha mensagem de forma mais ampla. Eu acho que com isso eu deixo aqui para os colegas também uma informação que pode ser de boa ajuda para a conexão aí com o que se vai dar continuidade a falar. E vou pedir desculpa aqui a todos, mas eu, infelizmente, por uma questão profissional, eu vou ter que me retirar agora. Então, passei aqui apenas para contribuir, né? Mas a discussão nossa sobre esse tema vai continuar ao longo da semana e agradeço, enfim, a todos, em especial ao Jorge, a Ana Mussi e a todos vocês que estão aqui, né, se juntando para esse esforço aí de nos manter bem informados e poder reproduzir essa informação aí para os clientes. Obrigado a todos. Legal, Marcos. Muito obrigado.
por ter participado conosco. Eu fico feliz de ver como esse tema avançou. Esse tema acho que foi uma das minhas últimas ações na ICF, né? Quando eu estava saindo, junto com o Marcos, a gente montou esse processo aí. E eu fico feliz que a gente está avançando bastante. Bom, vamos continuar. A gente tem muita coisa interessante pela frente. Só esse tema do Marcos daria muitos seminários, né? Mas vamos lá. Agora eu vou chamar a Ana Pliopas. A Ana é doutora em estudos organizacionais, ela é MCC, professora universitária, e ela vai trazer um pouco essa interface do coaching na universidade. Quer dizer, como é que as coisas andam funcionando, como é que eles enxergam o coaching a partir da universidade. Vamos lá, Ana. Boa. Obrigada, Jorge. É uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês e um prazer ver algumas pessoas conhecidas aqui. É, Então, eu acho que tem uma coisa ah, que linka com o que você falou antes, né, Jorge? Hoje em dia todo mundo tem opinião. A diferença do que a gente faz na academia, além de musculação, mas academia na universidade, é pesquisa, né? E pesquisa tem alguns critérios de qualidade, tem revisão de pares. Óbvio que os pesquisadores não concordam entre si, isso é uma coisa boa, mas vai muito mais além do que eu acho, né? Vai muito mais, vai além das opiniões que as pessoas têm, tá? O que é interessante ver é como os temas pesquisados no que diz respeito a coaching foram mudando, né? Na década de 90, a gente tinha o que eles chamavam de Wild West of Executive Coaching. Ah, então, o que que é isso? Como funciona? Como é que tem um monte de organização pagando por coaches? Recentemente, a gente teve um boom de neurociência, todo mundo super ligado em pesquisa com neurociência e coaching. E agora, eu acho que não é uma surpresa, a gente está vendo um interesse enorme por inteligência artificial e coaching, tá? E aí, eu me debrucei sobre duas pesquisas específicas. Essas pesquisas são abertas, então, os artigos, né, são abertos. A Clélia vai disponibilizar para todo mundo, depois que a gente encerrar aqui. Elas são interessantes, é que pesquisa acadêmica é meio chata de ler, né? Mas tá lá, assim, é só ter um pouco de paciência e a gente vê a pesquisa e a consistência delas. Ah, um dos artigos é interessante ver, né? Assim, tem algumas pessoas dos Estados Unidos, mas esses dois são principalmente da Inglaterra. É uma pesquisadora conhecida, ela chama Tatiana Bashirova, da Oxford Brookes University. E a pesquisa dela não é empírica, mas ela faz uma investigação sobre o que caracteriza coaching executivo, tá? O coaching organizacional, como ela chama. E ela determina, a partir dessa revisão bibliográfica que ela faz, 6 características. E ela compara essas 6 características com o que a inteligência artificial promove, tá? E a conclusão dela, assim, o pedido dela, ela é bastante crítica, ela fala, para de chamar essa história que é feita por inteligência artificial de coaching. Isso, para ela, não caracteriza coaching, tá? Ela diz que essa história da inteligência artificial democratizar coaching é uma falácia, que, na verdade, a inteligência artificial, para como instrumento de coaching, vai oferecer uma degradação dessa perspectiva. Assim, fez um teste de sensibilidade. E assim, inteligência artificial, obviamente, não tem essa sensibilidade. O que tem é uma linguagem que, teoricamente, se aproxima das pessoas, mas não tem sensibilidade. E eu acho que ela traz uma questão bastante relevante também, que é a inteligência artificial não é de graça. Alguém está ganhando com isso.
E a pergunta é quem está ganhando com essa história. Então, em vez de você estar democratizando, na verdade você está fazendo um deslocamento de poder para algumas empresas ou organizações. Enfim, ah, o que ela acha que a inteligência artificial pode apoiar alguns coaches na sua, sei lá, administração, por exemplo, ver se o que foi combinado foi feito, alguma coisa mais operacional. Nessa parte ela acha que vale, mas que isso para ela não é coaching, tá? Bom, pesquisa 1 é essa. Pesquisa 2, também tem uma pessoa da Inglaterra, que é o Eric Derham, mas o principal autor é uma pessoa da África do Sul. E aí eles fazem uma pesquisa empírica, que foi bastante interessante, com estudantes de escola de negócios da Inglaterra, do Reino Unido, 320 participantes. E aí eles fazem o seguinte: tinha coaching ofereci 10 meses, tá? Não era uma sessão, 10 meses, é bastante. Grupo tendo coaching com gente, com humanos, grupo tendo coaching com inteligência artificial, que era um chatbox, e grupo controle, tá? E a eficácia de coaching, tanto oferecido por humanos como oferecido pelo chatbot, é muito similar. O que eles dizem é que esse tipo de coaching oferecido tanto pelos humanos, nesse caso, como pelo chatbox, era um coaching muito transacional, fundamentado naquele modelo CLEAR, sabe? De contracting, listening, exploring, assim, um modelo muito fechadinho. E que para esse tipo de abordagem, a eficácia da inteligência artificial é enorme. E aí, só para terminar aqui, assim, a conclusão é a inteligência artificial dá rapidez e escala. Agora, quando a gente está falando de profundidade, significado, aí você precisa de gente. E eu termino aqui para não estourar meu tempo. Ana, muito obrigado. Você merece 2 beijos pelo que você trouxe, porque eu concordo plenamente com essas pesquisas. Não, eu acho bem interessante, porque o que a gente percebe, eu não quero também alongar aqui, mas o que a gente percebe é um pouco isso, né? Que para os processos de coach, que eu chamo processo de coach Pires, uma metodologia resolve. Quando você precisa entrar em alguma coisa que de verdade é coach mais profundo, aí você precisa de experiência, precisa de gente. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver daqui uns 5 anos como é que essa coisa fica. Mas vamos em frente, que eu acho que está emocionante aqui. Então, agora a gente vai ouvir o José Augusto Figueiredo. Ele é presidente regional da LHH Latam. Dentro do ecossistema, ele vai falar, então, das empresas que oferecem coaching para outras empresas. Na verdade, a LHH é uma das empresas que mais atuam com processos de coaching no Brasil, pelo menos do que eu sei. Vamos lá, Zé Augusto, então, por favor. Boa tarde, pessoal. Um prazer rever alguns rostinhos aqui bem conhecidos de longa data, né? É um prazer estar de volta aí no ambiente do ICF e poder compartilhar com vocês algumas percepções. Assim, a gente que está trabalhando numa consultoria internacional de grande porte, né, provendo o serviço de coaching para diferentes empresas clientes, a gente não fica muito diferente, né, do que já foi falado aqui, principalmente no coaching executivo, né? Eu acho que 99% do que a gente faz tem a ver com coaching executivo. A gente não fica muito distante daquilo que as empresas estão pedindo ou necessitando, né? Então, estamos muito a reboque do que a Carolina vai falar com vocês depois, né? A gente está muito alinhado com qual é a necessidade que o mercado mostra. E de uma forma geral, né, se a gente olha para o contexto que a gente vive, um contexto de mudanças geográficas, mudanças geracionais, mudanças de patamar tecnológico, né? Se a gente observa o tema da guerra, né, tem
tem até mais de uma, se a gente quiser enumerar. Então, a gente vive, e agora, uma guerra tarifária, né? Então, todo mundo que está no mundo dos negócios, nas empresas, o grau de complexidade, de pressão e de exigência que o mundo coloca é muito alto. E tudo isso traz consequências para aquilo que é a empresa, né? As empresas, na figura principalmente de recursos humanos, elas se tornam, não porque elas querem, mas elas se tornam pragmáticas, né? Se a gente busca quem é o patrocinador de um processo de desenvolvimento on the job, ele quer agilidade, ele quer velocidade, e não quer, na maior parte das vezes, não tem a condição de compreender o que está em jogo. O lado bom dessa história é que, na nossa visão, o coaching é o melhor e o mais efetivo programa on the job de desenvolvimento executivo. Então, a cada ano na LHH, a gente observa, em média, um crescimento de 20%, 20 a 25% nos nossos negócios que envolvem coaching. Na América Latina, a gente deve ter mais ou menos, trabalhando conosco, cerca de 100 a 110 coaches. Então, é um negócio que é bastante pulsante, muito a reboque do que as organizações querem. Dá para a gente entrar nesse mérito de questionar como deveria ser? Até dá, né? Eu estou nesse movimento do ICF desde 2008. Então, a gente vê exatamente essa questão da gente ter uma vulgarização, né? Um monte de charlatão entrando dentro do negócio. Eu acho que o grande culpado disso somos nós mesmos. E eu acho que só entram e só é atrativo para todos os meios porque é um negócio que está crescendo numa velocidade muito grande, né? Quanto mais complexo está o mundo, mais tem oportunidade da gente poder trabalhar com isso. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais educar, né? O processo, para mim, é de educação, junto às empresas, junto aos líderes, né? Não é mais uma questão da gente explicar e fazer. Recursos humanos entende isso plenamente. Mas na hora que a gente senta com quem é o investidor no processo de desenvolvimento e que espera resultados, a coisa fica bem diferente, porque a gente tem que entender empaticamente e encontrar um modo de sedução. Um fenômeno interessante que a gente vem observando também nos últimos momentos, e aí é quase uma questão filosófica para a gente pensar, apesar de todo o rigor que a gente sabe que existe no processo de coaching, distinguindo das outras práticas, né, que também acontecem on the job, né, consultoria, mentoria, terapia, o mundo ele está caminhando, principalmente no mundo executivo, a requerer determinados conhecimentos onde o processo que acontece entre duas pessoas de desenvolvimento, ele requer alguns parâmetros de mentoria. Então, as organizações elas já começam a dar sinais. Eu estou falando para vocês, isso tem acontecido nos últimos 2 anos, cada vez com uma frequência maior. Quando estão analisando o perfil dos coaches que nós estamos disponibilizando, procuram determinadas experiências e conhecimentos de negócios ou de qualquer área relacionados com a transferência de conhecimento, ou seja, a mentoria, né? O processo é de coaching, mas ele tem os seus flashes de mentoria. E a gente dificilmente consegue lutar contra esse movimento. Então, a gente ouve, né? Ô, Zé Augusto, eu preciso de um coach aqui que tenha conhecimento de RI, porque o executivo está vivendo uma experiência de fazer roadshows pelo mundo, apresentando a investidores do nosso negócio, e eu quero uma pessoa que possa ajudar ele a desenvolver isso também. É assim que a coisa é colocada. Não, mas precisamos contratar outra pessoa, um mentor para cuidar das questões técnicas e um coach para ajudar nas questões comportamentais. Isso não vai rolar, né? Diante de uma organização, isso não rola. E aí eu preciso, e a minha equipe, a gente sair correndo e encontrar um coach que seja credenciado ICF, e que conjugue também esses conhecimentos. Para nós, LHH, o credenciamento é pré-requisito para trabalhar conosco. A gente tem uma relação muito forte com o ICF, no Brasil e lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde já temos até programas acreditados dentro da própria LHH. Então, para nós, é condição sine qua non.
Espero que tenha passado para vocês um flash de como é que as coisas estão acontecendo diante das empresas no coaching executivo. E acho que agora, Jorge, é a Carol, não é? Isso, obrigado, Zé Augusto. Foi muito bom você ter trazido principalmente essa perspectiva em relação à mentoria, que eu acho que é um tema que é cada vez mais complexo nessa relação com o coach. Então, agora nós vamos ouvir a Carolina Gil. A Carolina Gil é CHRO, UBAgro, no setor de fertilizantes e defensivos biológicos, e ela vai falar para a gente, então, do ponto de vista de empresas que contratam coaches, né? Nosso grande cliente. Vamos lá, curioso para ouvir. Oi, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui. Eu confesso que eu sou uma executiva de RH privilegiada, porque nas últimas empresas que eu passei, eu sempre tive oportunidade de ter o coaching como uma super ferramenta alternativa de desenvolvimento ali no meu repertório. A vida toda 20 anos de recursos humanos, mas meu core sempre foi áreas de desenvolvimento e cultura. Então, inevitavelmente, eu passei por desafios relacionados à transformação cultural e com um desafio grande de mobilizar a organização, mas trazer também pessoas-chave desses processos de mudança que precisariam ser catalisadores, né? Tem gente que num processo de mudança assiste, outros ajudam e outros atrapalham. Eu precisava, inevitavelmente, trazer aqueles que estavam mais resistentes, né? Bom, quando eu falo desse privilégio de ter trabalhado em empresas que patrocinam, né, o coaching, eu vivi aí uma empresa grande em que 20%, em que a gente tinha 20 diretores, e em 5 anos a metade se aposentaria. E a gente precisava, foi inclusive na época que eu conheci o Zé Augusto, e ele foi um super parceiro lá com a gente, porque a gente precisava muito acelerar a sucessão desses executivos. Então, quando o Dornelles me traz, né, assim, Carol, traz um pouco de como é que tem sido essa demanda dentro das empresas, eu fazendo uma retrospectiva, porque eu fui muito tempo da Vivo, depois fui Cielo, depois fui Grupo Ultra, e hoje estou no Agro, e todas elas, por alguma razão, iam posicionando essa necessidade desse. Eu falo que o coach é meio que um balão de oxigênio, né? Que vem, que dá vigor, que dá gás. Mas eu vivi situações, né, pontuais em alguns momentos, inclusive sentia isso quando eu chamava um coach para conhecer, eles falavam, mas você não está me chamando para terceirizar um problema, você me garante que essa pessoa não vai ser demitida, né? Então eu vivi, sei lá, 15 anos atrás, né, uma demanda de coaching nas empresas inicialmente para tentar recuperar executivos. E a maior dificuldade nossa era dizer, é coaching de verdade, é para a gente fazer uma reversão, ou é para a gente de fato reconstruir essa relação, ou é para a gente dar uma carta de consolo. Também vivi situações que talvez não fossem as que eu mais gostasse, mas de um super talento sendo desenvolvido, sendo promovido, e aí o líder quer muito que essa pessoa se dê bem, mas não quer ter o exercício de dedicação tão grande. Então chama um coach que resolve, Carol. Sentou na cadeira, mas prepara ele para mim, né? E é uma delícia, porque a gente se sente com autoria, com influência no business, no desenvolvimento, mas não posso viver uma terceirização de uma responsabilidade, né? Uma cogestão. Então, também vivi isso. O que eu tenho sentido muito mais, e também esse que eu mencionei inicialmente aí, que inclusive era do Grupo Ultra, quando eu passei por lá, que a gente ia ter, né, eram carreiras muito longevas e a gente precisava muito acelerar o plano de sucessão. Também preparação de sucessores. Talvez esses, eu diria assim, faz um recap, Carol. Eu tive muita demanda nesse sentido. O que tem sido curioso, mais recente, que tem estado mais presente tanto na minha realidade quanto com colegas que eu tenho dividido e com coaches que eu tenho conhecido no mercado, tem sido mesmo de trazer esse interlocutor, né, esse mediador para conversas difíceis que não conseguem ser estabelecidas dentro do ambiente organizacional. É interessante porque você fala, poxa, executivos tão robustos, de carreiras tão empoderadas ali, né?
idade adulta, vamos lá, vamos conversar, mas eu tenho percebido uma dificuldade grande de tocar em dilemas atuais e que precisam de um mediador externo, e o coaching tem sido muito favorável nesse sentido. Outro tema mais presente nesse pipeline aí de necessidades tem a ver com alinhamento de postura ética, conduta ética, assédio, né, versus executivos com alto nível de resultado. É um dilema, né? Porque se a gente for ser muito purista, né? E eu acho que a carreira de recursos humanos, né? De desenvolvimento humano, ela chega a ser romântica até do jeito que a gente espera que o mundo funcione. Você fala, não dá para essa pessoa ficar aqui. E tem sido cada vez mais presente no dia a dia, o desejo, né, de alinhar questões que antigamente talvez não fossem tão reconhecidas, não vou dizer que elas não fossem assédio, mas talvez não fossem reconhecidas nesse lugar, e agora a gente precisa dar a sua devida importância e, portanto, colocar limite e não deixar concorrer ética com resultado, né? Não é uma questão de ou, é uma questão de e, né? E agora, o que eu achei ótimo, que ele me deu um super gancho aqui para mencionar, é muito essa questão da mentoria. Às vezes, quando eu vou abordar um coach, eu não traria, foi bom que o Zé Augusto trouxe, porque é a realidade. Muitas vezes, os executivos querem alguém que ajude nessa transferência de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui na Ubiagro, a gente comprou outra empresa e estamos desenvolvendo, construindo uma nova fábrica para biológicos. A gente trabalha com nutrição, nutrição foliar, fertilizantes especiais. Então, eu estou diversificando o business, eu comprei uma terceira, eu estou verticalizando a cadeia. As cadeiras corporativas, elas assumiram um nível muito mais complexo de uma cadeia de suprimentos, uma cadeia com mercado internacional muito mais complexas do que eu tinha quando eu cuidava só de nutrição. Então, inevitavelmente, quando eu estou falando dessas cadeiras, o primeiro pedido que vem do CEO tenta uma pessoa, Carol, que já tenha ocupado uma posição global de supply. Tenta uma pessoa que já tenha vivido essa situação ou integração do business. Então, é um dilema, porque é muito difícil. Tem algumas, né? Ter vivido a carreira executiva e ter o perfil, a formação, a busca pelo coaching, pode ser coincidente e pode não. Mas tem sido um dilema para mim encontrar. Alguns eu já consegui demover, não é possível essa pessoa, o foco, vamos priorizar, o foco é comportamental, é aqui que a gente vai. A empresa está dobrando de tamanho, a cadeira está mais complexa, nós precisamos colocar aqui, mas tem hora que não dá. E eu fico nessa busca mesmo, de não ferir a metodologia, o core do coach, mas não perder a oportunidade de enxertar uma transferência de conhecimento, uma vez que eu não vou dispor da contratação de 2 profissionais. É um pouquinho do que eu tenho vivido aí. Vou passar para dar oportunidade aí para os próximos falarem e para as perguntas. Carol, muito obrigado. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas quando o Zé Augusto me falou que você poderia fazer o painel, eu tinha certeza que você ia trazer aspectos relevantes. Eu queria ver alguém também que estivesse no agro, né? Porque hoje agro é moda, agro é pop. Eu queria saber um pouco o que acontece por lá e fico feliz que as questões são muito parecidas, né? E esse ponto que você trouxe eu acho super importante, o Zé Augusto também trouxe, porque na escola, a gente sempre fala muito isso para os alunos, né? Que no início, pelo menos, as pessoas ainda vão contratar você pelo que você foi, pelo seu background. Não adianta, a gente não consegue mudar isso no mercado. Eu estou há 20 anos trabalhando como coach, as pessoas ainda me procuram porque eu fui diretor de banco, fui vice-presidente de banco. É por isso que elas me procuram, por incrível que pareça. Já não sei mais nada disso, entendeu? Mas é um pouco isso. E a gente não consegue mudar essa cultura, então acho que a gente tem que ver como é que a gente convive com isso, como é que a gente tira partido disso. Muito bem, Dani, agora com você. Temos perguntas, temos pouco tempo, não sei como fazemos. Sim, temos pouco tempo. Tem O que a muitas gente pode perguntas? fazer? Não, não tem tantas, não. Só o pessoal elogiando.
falando que ótima discussão, excelentes insights. Não sei se, Fernanda, chegou alguma coisa para você. Bom, se a gente não tiver nenhuma pergunta que não quer calar, se a gente tiver uma que não quer calar, vamos abrir espaço para essa pergunta. Senão, acho que a gente pode caminhar para o nosso encerramento. Eu acho que, Só como, elogios mesmo. como resultado, que eu acho, para mim, o maior resultado dessa conversa é o que aconteceu aqui, a gente colocar na mesa todas essas questões e todas essas interconexões, tudo tem a ver conosco, né? Tudo tem a ver com o nosso posicionamento dentro desse ecossistema. Mas o mais importante para mim é a gente começar a adquirir essa consciência de que a gente faz parte desse ecossistema e que se a gente não cuidar dele, se nós não nos organizarmos, se nós não, inclusive, fizermos as exigências que temos que fazer uns para os outros para melhorar cada vez mais a nossa qualidade, a gente vai perdendo essa noção do todo e vai se sentindo sozinho e o sistema vai ficando mais fraco. Então, eu queria agradecer a todos vocês da minha parte, né, por terem aceitado esse desafio. Gostei muito de encontrar muita gente que eu não via há muitos anos, foi muito bom ver. E eu acho que a gente teve um resultado que eu considero bastante interessante. Eu fiquei emocionado com essa nossa conversa. E agora, Dani, deixo com você, para você fechar então aí pelo ICF e vamos em frente. Obrigado a todos. Ok, eu que agradeço em nome da ICF, a participação de todos tão rica, eu como coach também, né, prestando aqui atenção, consumindo cada pedacinho, foi super importante. Acho que se alguém tiver pergunta que ficou para depois, pode mandar para a gente, podem mandar para mim, que eu encaminho para o Jorge e para o time, ok? Bem, só lembrando aqui que vocês podem entrar no link para avaliar e para também preencher, né, o certificado. E também queria lembrar que a nossa próxima palestra começa às 3:30 da tarde, com um tema também super interessante, já muda completamente, sai do mundo corporativo, né, para a família, né? O coach de vida não é apenas para adultos, 3 habilidades poderosas que toda criança deve aprender quando ainda jovem, com René Thornborough. Ela parece que vai ser em inglês, mas vai ter a tradução simultânea. Espero todos lá também. É isso, agradeço muito. Prazer aqui ouvir todos vocês. Obrigado, Dani. Beijos. Obrigada, pessoal. Beijo, Parabéns, tchau. Jorge, pelo painel, condução de todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.